expondo a sã doutrina. Espero que os irmãos abaixem suas cabeças e irei fazer a oração pelo nosso pastor. Assim, ó Deus, Pai eterno, nesse momento, nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha trazer paz no nosso coração, que possamos sair daqui, Senhor Deus, diferente de quando entramos, Pai. Que o Santo Espírito, Senhor Deus, nos ajude a compreender o que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor Deus. Abençoe esse local de oração, que a Tua palavra, Senhor Deus, realmente faça diferença na nossa vida essa noite. Que essa oração que faça pelo Deus Cristo, amém. Meus irmãos, boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês. É um prazer muito grande estar com vocês e pela primeira vez, salvo engano, nos últimos 70 anos, é a primeira vez que eu venho aqui. Estou contente de ver um grupo bom aqui, fico muito feliz com isso. Um outro motivo também que me alegra aqui, ver aqui vocês, é que me volta aos primeiros dias de fé, em 1970, quando Deus me chamou, Deus me salvou. E naquela época eu morava no Ceará. A gente, cada quinta-feira, sábado, a gente fazia muitos cultos assim, ao redor da cidade, em outras cidades também. Era um momento muito gratificante. E eu estou tendo essa sensação que eu estou ainda lá nos anos 70. Agora a diferença é que nos locais que nós íamos não tinha energia elétrica. A energia o pastor ligava na bateria do carro dele, numa rural que ele tinha. Então ligava a luz, não tinha microfone, não tinha nada. A esposa dele tocava um acordeon, mas era coisa muito boa mesmo. Então eu estou sentindo uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Que Deus possa nessa noite falar ao nosso coração. Meus queridos, vamos ver a palavra de Deus em Marcos, capítulo 6. Marcos 6, eu tenho dificuldade de falar com o microfone na mão, mas vou tentar. Marcos 6, 45 a 52. Vou tomar um pulo aqui, que a minha voz é fraca, não tenho a voz forte, mas espero que vocês ouçam aí atrás. Dá para ouvir? Vamos lá. Vamos ver o texto da palavra de Deus. Logo a seguir, Marcos 6, 45 a 52. Logo a seguir, continuou Jesus e seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida,
enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo as dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensavam tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista deles. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não acreditam no milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém. Vamos lá. Nosso bondoso Deus, nosso Pai Celestial, louvado seja o teu santo e bendito nome. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa falar através da tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor o conforte, que o Senhor o advirta, que o Senhor confronte, Senhor, o nosso pecado, de maneira que sejamos edificados e direcionados pela tua palavra. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, a vida toda nossa neste mundo é uma vida de um constante aprendizado. Se nós vivermos 100 ou 200 anos, nós sempre teremos algo a aprender da parte de Deus. Nem sempre aprendemos as coisas à primeira vista, na primeira prova. Muitas vezes Deus nos dá muitas provas para que nós possamos aprender e sermos melhores crentes, melhores filhos de Deus, mais parecidos com Jesus. Por isso, Ele nos coloca muitas vezes em certas circunstâncias que nós não entendemos, mas Deus sabe muito bem, porque Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos bons, sabe que nós somos falhos, nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus constantemente na sua vida. Através da graça dele, nós nos aproximamos de Deus. Somos abençoados. Muitas vezes a gente entende como bênção para a nossa vida é quando a gente tem uma vida confortável. Eu não vou dizer que não seja uma bênção. Mas muitas vezes, queridos irmãos, as bênçãos materiais, o conforto material, muitas vezes esse conforto nos afasta de Deus. E quando se trata de bênção, bênção é tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Se o sofrimento nos aproxima de Deus, então é bênção. Se uma vida sossegada, tranquila, nos separa de Deus, então deixa de ser bênção. Então os discípulos de Jesus, do versículo 7 ao versículo 12, Jesus deu autoridade aos discípulos para expulsar demônios. Deus ensinou muitas outras coisas e também ensinou sobre o despreendimento das coisas materiais, porque é para os discípulos terem um melhor desenvolvimento, uma desenvoltura melhor na pregação do Evangelho, eles teriam que abrir mão de muitos confortos materiais, eles tinham que abrir mão de certos privilégios para poder transmitir a sua palavra às outras pessoas. Então, por isso, eles deveriam ser desprendidos
E também ele ensinou muitas a respeito de quando uma pessoa não é recebida. Então Jesus disse, quando vocês forem pregar no lugar e as pessoas não ouvirem a mensagem que vocês pregam, se realmente é a palavra de Deus, saiam daquele local e sacudam até o pó dos pés. Naquele tempo as ruas não tinham pavimentação como temos hoje. Então, em protesto contra aquela cidade, vocês sacudam o pó daquela cidade, porque coisa é terrível quando se negligencia a palavra de Deus. Do versículo 14 ao 29, fala sobre a morte de João Batista. Mas não é o João Batista, pastor, não fique sossegado. É o profeta, o último profeta. O último profeta é João Batista. João Batista, a voz que clamava no deserto. Então ele trazia uma mensagem de arrependimento. A mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. Por isso ele foi odiado. O profeta de Deus nem sempre é acariciado. O profeta de Deus nem sempre é aceito pelas pessoas. O profeta de Deus sempre, muitas das vezes, é colocado de lado, é ignorado. Ele não é bajulado. E João Batista era esta pessoa assim. Era o homem que pregava a palavra. Ele pregava o batismo de arrependimento. Ele condenava o pecado, porque essa é a função do profeta. Herodes não gostou. Não gostou. Porque Herodes vivia em pecado. E João Batista vivia em pecado. Quando Herodes fez o aniversário, e a filha dele, a sobrinha dele, dançou. E ele se agradou e disse que ele daria para ela até a metade do reino dele. Ela foi e falou para sua mãe: o que eu devo pedir para ela morrer? Peça num prato a cabeça de João Batista. Peça num prato a cabeça de João Batista. E mataram o profeta. O profeta foi devorado. Levaram a cabeça do profeta. Levaram a cabeça do profeta e entregaram àquela mulher pecadora, aquela mulher sanguinária. Os discípulos ficaram aterrorizados com aquela situação. Meus amados, em muitos momentos da nossa vida, eu vejo aqui que há muitos jovens. Vocês daqui muitos anos provavelmente vão se lembrar deste culto. Provavelmente vão se lembrar desse local em que vocês moram. Vocês estarão experimentando outra realidade de vida. Talvez em outro estado, em outro país, ocupando outros cargos, mas vocês dificilmente irão esquecer desse local onde vocês moram. Mas é aqui que Deus começa a trabalhar a vida de vocês. Eu sou crente pela graça do Senhor há 55 anos. Muitos aqui não haviam nascido ainda. E Deus me salvou. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, eu estou aqui pregando para vocês e é para mim uma alegria. Daqui muitos anos vocês vão lembrar como eu lembro coisas de 55 anos atrás. Talvez vocês vão lembrar desse sermão, não sei, mas vocês não esquecerão da realidade que vocês estão vivendo agora. Saiba de uma coisa, que Deus está trabalhando a vida de vocês. Como Ele ainda está trabalhando a minha vida. Mas acredito que vocês têm mais futuro do que eu tenho mais passado. Meus amados, a nossa vida é um constante aprendizado, como eu costumo falar. Muitas vezes nós não aprendemos porque nós
repetimos o sofrimento, porque muitas vezes nós não fazemos direitinho o dever de casa e Deus dá outra prova para a gente e a gente vai sofrendo. Para que sofrimento maior do que esse que os discípulos de João tiveram a morte de João Batista e sepultaram o corpo de João Batista e foram contar a Jesus. Agora, voltando ao texto que nós lemos nessa noite, Jesus já havia multiplicado os pães, já havia tido a multiplicação dos pães. Os discípulos, naquele momento, Jesus ensinou também como eles deveriam fazer. Havia uma multidão muito grande. A multidão queria, os discípulos tiveram uma solução. Jesus Cristo, quando viu aquela multidão, Jesus Cristo se compadeceu da multidão, porque viu naquela multidão como ovelhas que não têm pastor. Jesus Cristo sabia da dificuldade deles. Aí os discípulos, aí Jesus disse, o que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Aí vamos comprar 200 denários de pão, mesmo assim não vai dar para a multidão. Era mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres, os adolescentes. Mas sabe de uma coisa, era que tinha naquela época, era 5 pães e 2 peixes. E os discípulos viam nem 200 denários, quer dizer, 200 dias de serviço, daria para comprar pão para alimentar tanta gente. Mas desde que eles iam embora, eles procuram comida. Com isso, Jesus Cristo estava ensinando a ser generosos, a confiar em Deus, não confiar naquilo que a gente tem. O pouco que a gente tem, quando coloca-se nas mãos de Deus, Deus usa para abençoar outra pessoa. Lembro-me de uma vez, eu era seminarista em Belém do Pará. Eu havia pregado numa igreja em Capanema, que é cerca de 200 quilômetros de Belém. Domingo à noite, uma irmãzinha chegou ali, disse, pastor, me chamava de pastor, não era pastor, ele era seminarista. E disse, você vai embora quando? Eu disse, amanhã. Disse, não, mas antes do senhor ir embora, eu quero que o senhor vá na minha casa. Eu estava ainda naquele período primitivo de aprendizado, porque eu havia deixado a minha vida há um tempo atrás, lá em São Paulo, e estava agora estudando para ser pastor. A minha cabeça ainda estava meio materializada, confiada nisso, aquilo outro, pensando que o socorro de Deus vinha desse lado, vinha do outro. Mas Deus faz o contrário do que a gente imagina. Aquela irmã, com muito carinho, ela disse, pastor, vá lá na minha casa antes de você ir embora. Eu disse, tá bom, vou me dar o endereço. Ela disse, é muito fácil. Na saída da cidade, número tal, você pode ir levar a sua mão. Eu estava de carro na época, estava eu e esse irmão. Aí vimos o endereço, o número. A gente pensava, uma casa simples, mas na realidade, meus irmãos, não querendo desprezar, mas era um barraquinho mesmo de madeira. Um barraquinho simples, mas simples mesmo, um sofá que era um atestado de pobreza. Uma coisa mais deprimente, uma vez casa encostando assim, eu digo, meu Deus, será que é aqui que esse mundo é? E eu fiquei ali, transtornado com aquela situação. Sentei ali, ele também, e ela não sabia o que fazer para agradar a gente, e trouxe uma xícara de café, né? E trouxe algumas mangas, que são lá no quintal, porque lá tem muita manga,
A gente tomou aquele café, a gente orou, eu se despedi, eu disse, eu quero dar uma coisa para você. Dito não. Ela trouxe, irmãos, trouxe 3 ovos. 3 ovos. Não era ovo de Páscoa não, que é caro. Ovo de galinha. Ela trouxe 3 ovos de galinha e nos deu. Eu recebi aquele presente, meus amados. Eu chorei igual uma criança pela simplicidade daquela irmã, mas um coração generoso era o que ela tinha. Foi o maior presente que eu já ganhei, porque a pessoa me deu tudo o que tinha. Eu peguei aqueles ovos, abri o porta-malas do carro e acomodei, porque tinha muita roupa lá, acomodei direitinho e fomos para casa. O que Deus estava me mostrando ali? Meus amados, muitas vezes a pessoa é generosa quando é pobre, ela faz tantos planos, quando Deus me abençoar financeiramente, eu vou convidar os irmãos A, B ou C ou D para almoçar na minha casa. E quando Deus dar a bênção material, a gente já não pode entrar na casa daquela pessoa. Quando muito fica na garagem, porque aquela pessoa fica cheia de etiqueta, cheia de, sei lá, logo a pessoa fica com o coração endurecido. Os discípulos de Jesus estavam com o coração endurecido, eles não tinham entendido a multiplicação dos pães, eles não tinham entendido que Deus tinha ensinado a respeito de expulsar demônios, eles não tinham entendido ainda com todo o sofrimento, com a perda do seu profeta João Batista. Eles estavam ali, naquela maneira. Aí Jesus Cristo, espera aí, vou colocar vocês numa prova agora, uma prova maior. Versículo diz assim, logo a seguir, depois da multiplicação dos peixes, dos pães e tal, logo a seguir, versículo 45, compeliu Jesus o seu discípulo a embarcar e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho. Este mar aqui, meus amados, é um mar de água doce, chama mar, mas é um lago na realidade. Lá é calmo, mas quando dá a tempestade, ele diz que o negócio fica feio mesmo. E ele mandou os discípulos atravessarem já no final da tarde. Será que Jesus não sabia das condições climáticas naquele dia? Será que ele não sabia que iria ventar muito? Sabia? Sim, Jesus Cristo sabe de todas essas coisas, mas ele mandou os seus discípulos embarcarem e ele ficou sozinho em terra. E ele ficou observando e vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário. E por volta da 4ª vigília da noite, a primeira vigília da noite é de 18 a 21 horas, 6 a 9 horas da noite. A segunda vigília é de 21 a 24, de 9 a meia-noite, segunda vigília. A terceira vigília da noite é de 3 até 3 horas da manhã. E das 3 horas da manhã em diante, a 4ª vigília da noite. E os discípulos ficaram remando, imagine só, no escuro. No escuro.
não tinha esses recursos que temos hoje, bateria, nada, era tudo no escuro. Mas Jesus Cristo estava vendo, porque já estava amanhecendo o dia, e Jesus Cristo vendo o sofrimento deles, o vento batendo contrário. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus nos coloca na prova, é porque Ele quer nos abençoar. Deus nos prova para nos abençoar. O diabo nos tenta para nos derrotar. Muitas vezes o pai mima demais o filho, estraga a vida do filho. Tudo que o filho quer, papai vai lá, mamãe vai lá. Se o papai corrige o filho, não faça isso com o filhinho. Se a mamãe corrige, o pai vai, fica estragando o filho. E quando tem a vovó por perto. Meus amados, Deus sabe tratar muito bem de seus filhos. Os discípulos não tinham aprendido ainda a lição. O seu coração estava endurecido, por isso eles estavam enfrentando ali as ondas contrárias, as ondas do mar. Vento contrário. Queimar a mão, no vento contrário, vai ganhar dificuldade. Em São Paulo havia um homem muito rico. Ele era dono da Hudson Brasileira de Petróleo. Então, a agência brasileira de petróleo já cresceu a falar que o cara era rico, né? E o filho dele queria ir para Campinas. São Paulo a Campinas são 120 quilômetros. Ele pegou dinheiro e deu para o filho ir de trem para Campinas. Aí ele estava com os funcionários e disse assim, olha, você sabe por que eu faço assim com o meu filho? Não, eu faço assim para ele aprender a viver, para ele aprender a dar valor à vida. Por isso eu faço assim. Vocês sabem muito bem que eu não sou aparente. Muitas vezes, meus amados, nós vemos a dificuldade, mas nós não vemos o que está por trás da dificuldade. É que Deus está trabalhando a nossa vida. Hoje, muitos pais sofrem hoje por causa dos filhinhos Nutelas. No meu tempo, no tempo do irmão Israel e outros irmãos mais experimentados, a coisa era muito, muito difícil mesmo. Muito difícil. Mas a geração daquele tempo, hoje, sabe viver porque sofreu. Eu, aos 5 anos de idade, eu já não tinha nem pai e nem mãe. Aos 5 anos de idade, eu já trabalhava para a roça, já fazia aquelas cercas, acabava a cova de banana, que não é tão rasa. Fazia todo o serviço de casa. Mas Deus estava trabalhando a minha vida. Minha maior alegria quando eu era criança era de quando eu estava doente. Opa, pastor, você é doente, né? A minha maior alegria quando eu era criança era quando eu estava doente. Sabe por quê? Porque eu não apanhava. Quando eu me acordava de manhã, bicho, tô bom. Vai sobrar para mim. Outra alegria é quando eu saía para dar recado, naquele tempo não tinha telefone, não vai dar o recado para a Mariazinha lá. Eu ia lá, gostava. Ou então quando eu ia pescar. Não pescava nada, às vezes não pegava nada, mas também não apanhava.
Mas Deus estava trabalhando minha vida. Deus estava trabalhando. Eu era muito menino ainda. Hoje eu falei isso pela manhã na igreja. Eu estava em um local que hoje é a cidade, a Sueli conhece lá, no Ceará. E não tinha energia elétrica no lugarejo, só uma praça. E havia uma luz muito distante. Alguém disse assim: o que é aquilo? Eu era menino, mais ou menos 8 a 10 anos. Alguém disse assim: é culto dos crentes. Eu nunca tinha visto a palavra culto na minha vida e nunca tinha visto a palavra crente na minha vida. Mas quando falaram culto dos crentes, o meu coração quase sai pela boca. Nós estávamos pregando hoje pela manhã, na igreja, sobre a eleição incondicional. A escolha que Deus faz para aquelas pessoas que Ele quer salvar. Portanto, meus amados, quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, ouvi a mensagem do Evangelho pregado. E Deus me salvou em 1970. Nós vemos aqui que os discípulos estavam sofrendo muita dificuldade, o vento contrário. Mas eles estavam remando e Jesus estava vendo. Quando Jesus resolveu passar a dianteira deles, eles pensaram que era um fantasma e gritaram. E ficaram aterrados à vista dele. Mas Jesus lhes disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. É a mesma coisa que dizer: tenha uma alma nova, tenha uma vida nova. Vocês já ouviram falar aquela palavra desenho animado? Pois é, desenho com alma, é isso que quer dizer, desenho com vida. Então tenha um bom ânimo, sou eu. Você está passando por dificuldade, meu irmão? Dificuldade de doença na família, desavença na família, discórdia, pecado. Mas saiba de uma coisa: Deus está assistindo você. Você não está sozinho. Deus está presente. Muitas vezes pensamos que Deus está ausente. Alguém diz assim: ai, mas justo eu. É você mesmo. É Deus que está abençoando você. Deus está moldando você. Deus está moldando a nossa vida para melhor servirmos a Ele, para melhor parecermos com Ele. Deus está nos moldando. Os discípulos estavam ali sofrendo. Vento batendo contrário. Vocês já ouviram aquela expressão? Aí quanto mais rezo, mais assombração aparece. Todo mundo já ouviu isso. O crente não reza mais hora, e aparece tribulação. Não aparece assombração, mas aparece tribulação. Mas em meio à turbulência, em meio às ondas bravias, Deus está trabalhando a sua vida. Deus está nos assistindo. De maneira que aqueles discípulos estavam assustados. É um fantasma. Nem viram que era Jesus. Provavelmente já era. Sim, já dava para ver. Sim, acredito que sim, porque senão Jesus não iria ter encontrar com eles. Eles viram que era Jesus, mas estavam tão apavorados com a situação de é um fantasma. Jesus disse: está de bom. Jesus subiu no barco, mas está com eles. E o vento cessou.
Diz aqui, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Porque na multiplicação dos pães eles estavam tentados a pensar que Jesus Cristo seria o Messias, o solucionador de problemas financeiros. Não. Jesus Cristo não garantiu uma vida econômica, uma vida financeira boa para ninguém. Jesus Cristo não prometeu isso. Mas Jesus Cristo prometeu o céu para aquelas pessoas que se arrependem. E isto Deus dá. Amém. As coisas materiais, os bens materiais, em uma hora, ou você os deixa, ou eles somem. Nada aqui é permanente. Ao morrer, ninguém leva nada. O rico não leva nada quando morre. E o pobre não deixa nada. Mas se iguala. Meus amados, fique com essa palavra. Bênção é tudo aquilo que aproxima você de Deus. Bênção é tudo aquilo que aproxima você de Deus. Se a adversidade aproxima você de Deus, é bênção. Ou não? Sim. É bênção. Viva intensamente o tempo que você vive agora. Eu sei que muitos vejo aqui muitos jovens. Isso me alegra. Futuramente vocês serão pessoas muito bem-sucedidas. Eu já estou em outra, estarei em outra. Vocês têm muito pela frente. Conte com a graça de Deus, com o companheirismo de Deus sobre você. Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sejam os tempos bons ou sejam maus, mas Deus está presente. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Que o Senhor possa abençoar esses irmãos queridos aqui. Que o Senhor direcione a vida deles, dê o conforto, mesmo que eles estejam passando por tribulações, por dificuldades, seja qual for, mas que o Senhor esteja com eles, Pai. Faça com que eles entendam que o Senhor os ama, que o Senhor os quer preparar para uma vida diferente, uma vida melhor, para a tua honra e glória, no nome de Jesus que oramos. Amém.